Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao meu projeto, que se chama A Promessa. Hoje é dia 13 de julho de 2026. Eu tô aqui em Balsas, Maranhão. Cheguei aqui hoje, vou carregar amanhã. E faz parte de um novo ciclo, de uma nova etapa da minha vida. E hoje é dia mundial do rock. Uma singela homenagem ao Charlie Brown, que é uma das minhas bandas favoritas, prediletas. E é dia do aniversário da minha filha, da minha primeira filha, minha filha mais adulta, a Natália. Inclusive ela está me ajudando nesse projeto. Ela é uma pessoa maravilhosa que sempre me ajudou, sempre contribuiu para a minha vida desde quando nasceu. E falando sobre o projeto se chama Promessa. É por conta de uma promessa que Deus me fez. Quem me conhece sabe que eu não sou religioso, nunca fui, nunca dei muita atenção para isso, apesar de sempre ter tido fé. Sempre tido fé em Deus. Isso é inevitável, isso é uma coisa inegável, que Deus sempre me carregou, sempre me protegeu na minha vida. E algumas pessoas sabem também que eu tenho problemas sérios. Algumas pessoas sabem, problemas sérios de cabeça. Por exemplo, depressão profunda, tristeza profunda. Eu tenho um pequeno nível de autismo, déficit de concentração, pode ser, né, comparado com TDAH, né? Em muitos momentos da minha vida, eu fui até o fundo do poço, bebi água, voltei e sempre recomecei do zero. Então, assim, chegou um momento que eu pedi para Deus. Eu vou falar mais sobre isso durante os vídeos, durante os conteúdos aí, eu vou falar mais sobre isso. Hoje é só uma espécie de prefácio, digamos assim. Hoje é só um resumo do que eu pretendo, do que eu quero, do que eu preciso fazer em torno dessa promessa que Deus me fez. Que o dia que eu pedi para Ele me levar, Ele não quis. Várias vezes eu tentei, várias vezes eu não me importei mais com a minha vida, nada mais fazia sentido, não sabia mais o que fazer, angústia, agonia, sentimento de inutilidade, sabe? Então, Ele me fez uma promessa. E Ele falou comigo várias vezes e eu não escutei. Mas chegou um momento que eu escutei, através de uma pessoa que viajou comigo e a gente conversando, uma conversa franca. Ele inclusive foi idealizador desse projeto. E depois de tantos sinais que Deus me deu, eu abri o olho. Eu consegui entender o porquê. Por que Ele não me levou, por que Ele não quis me levar, por que não é a hora ainda. Eu não descobri sozinho, porém tive sinais. Ele conversou comigo muitas e muitas vezes. Quem me conhece sabe que eu não sou religioso, que eu nunca fui um cara religioso. Porém, eu sempre procurei, né, levar as coisas da forma que Deus quer. Sempre tive fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida, né? Pouco frequentei a igreja, pouco me doei para a religião. Mas para Deus eu me doei muito e ainda me dou. Então acredito que por isso Ele me fez essa promessa de que quando eu encerrar a minha missão, quando eu cumprir a minha missão, Ele vai me levar. E essa missão nada mais é que ajudar as pessoas que precisam, ajudar os mais necessitados, ajudar quem eu puder ajudar.
Deus é tão bom, é tão bom, tão bom, tão bom, que várias e várias e várias vezes Ele me colocou no lugar certo e na hora certa, para poder ajudar as pessoas a não ir ao encontro dele, né? E assim, não tô querendo dizer que eu sou incrível, que eu sou um herói, não é isso. E também não tô querendo me vitimizar, isso não é meu perfil. É só uma maneira de eu tentar ajudar, a princípio, ajudar alguém que passa por coisas parecidas. Ainda mais na estrada, que uma parcela muito grande de motoristas sofre, tem problema com depressão. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender de onde veio, né? Como fazer para amenizar a situação, porque infelizmente a depressão não tem cura. Então, assim, eu vou sempre falar por mim, o que eu sinto, o que eu penso, como eu me descobri, como eu descobri o que me fez entrar nesse estado, o que eu posso fazer, o que eu faço para amenizar. Eu não quero ser influenciador, eu não quero formar opinião, eu não quero falar para ninguém o que elas têm que fazer. É única e simplesmente tentar passar palavras de paz, palavras de força, de pensamento positivo. E assim, se eu conseguir uma pessoa sequer, a minha intenção não é nem que venha falar para mim: nossa, Edmarcos, você me salvou, nossa, Cotonete, você me salvou. Não, eu não sou salvador da paz de ninguém. Mas se alguma pessoa olhar para Deus e falar assim: obrigado, Deus, eu consegui pelo menos viver melhor, para mim já vai ser uma vitória. E a minha intenção com isso tudo não é, aliás, é até ficar rico. Ficar rico, sim. Só que a minha riqueza vai ser o dia que eu conseguir comprar umas camas, se Deus abençoar e chegar nesse ponto, claro. Comprar umas camas para um lar de idosos, né? Comprar cobertores, poder distribuir refeições para quem vive em situação de rua. Entende? Esse tipo de coisa, fazer um trabalho beneficente. E não tô querendo fazer apelo, não quero ser apelativo. E a princípio quero ser transparente, eu pretendo ser transparente o tempo todo. E então, assim, a promessa é essa. Eu descobri o meu sentido na vida. O sentido da minha vida é ajudar. E até pouquíssimo tempo atrás, coisa de meses, eu não via sentido na minha vida. Por isso que eu pedi para Deus me mostrar um caminho. Se não fosse para me mostrar um caminho, simplesmente me dava um jeito, dava uma força, alguma coisa, fizesse alguma coisa para me levar embora. Porque não fazia sentido eu ficar aqui na Terra mais, não tinha perspectiva nenhuma, não tinha... Os dias para mim não tinham mais brilho. Nem quando uma das coisas que eu mais adorava na vida era ver o mar. Nem o mar tinha cor para mim. Entende? Então, assim, hoje eu já penso diferente. Hoje eu já sorrio. Hoje eu já canto. Coisa que eu não fazia. Pouquíssimo tempo atrás eu já não fazia mais. Eu só chorava. E por quê? E nunca tinha resposta. Só que Deus já tinha me dado essas respostas há muito tempo e eu não conseguia enxergar. Precisou minha prima Sandra, que, assim, embora a gente mora em cidades diferentes, assim, é uma pessoa que tem muita fé. Passou por problemas, a gente, né? Todo mundo tem problema, né, na verdade. Mas ela guardou, sem saber, na verdade, ela guardou o problema dela na bolsa dela e me ajudou. Precisou esse rapaz que veio viajar comigo, que é o idealizador.
Eu não vou falar o nome dele ainda, porque ele não queria se fosse identificado, mas futuramente acredito que sim. Faço questão. E ele que me deu força para poder falar. E então o sentido da vida é esse, é viver. A gente recebeu a primeira dádiva, né? O primeiro dom que Deus nos deu foi a vida, que foi feita para viver. Deus nos deu o livre-arbítrio. A gente tem que saber lidar com ele. A gente pode fazer o que quiser na vida, só que tem que arcar com as consequências depois também, né? Isso é inevitável. Mas assim, sabe, a compreensão também acredito que seja um dom também, sabe? Compreensão, a benevolência, sabe? A empatia. A empatia, a palavra correta é empatia. Quando você se coloca no lugar dos outros e sente, né? Pelo menos um pouco a dor das pessoas, você consegue entender pouco, mas você consegue ajudar. Eu creio muito, muito, que esse problema, não sei se é uma síndrome, se é uma doença, né, a depressão, ela não tem cura. Ela não tem cura. Mas é assim, cada pessoa tem a sua dor, cada pessoa tem a sua tristeza, cada pessoa tem a sua ferida, cada pessoa tem a sua opinião. Então, eu não posso, eu não tenho direito de falar pra ninguém, de julgar, de falar o que fazer, de falar que tá certo, que tá errado. Não posso, eu não tenho esse direito. Então, assim, eu posso falar por mim, pela minha pessoa, pelo que eu passei, pelo decorrer da minha vida, pelo sucesso, pelo fracasso, né? E assim, a única coisa que eu peço, se alguém gostar, se alguém se interessar, que se inscreva, né? Que acione o sininho, né? Que dê um like, né? Para que mais pessoas possam ver, mais pessoas possam ser abrangidas, né, nesse projeto. E como eu disse, eu não quero nada para mim, não quero status, não quero fama, não quero nada. Eu quero única e simplesmente ajudar as pessoas. Então essa é a minha riqueza. O dia que eu conseguir, mesmo que não seja com dinheiro, que seja com positividade, eu já tô rico. Eu já tô começando a cumprir a minha missão aqui na Terra. Que o dia que eu tava na usina, lá em Ibirapuã, na Bahia, todo mundo foi dormir, começou a chover, eu peguei meu banco, coloquei meu banco, sentei e olhei pra cima na chuva. E chorei e pedi pra Deus: me mostra o caminho ou me leva, que eu não aguento mais. Não queria mais viver. Então, de repente, assim, alguma coisa que aconteceu comigo, alguma coisa que eu possa ter feito para amenizar, para pelo menos controlar esses sintomas, se eu conseguir ajudar alguém, para mim já tá maravilhoso. Eu nunca fui ambicioso, nunca fui invejoso, nunca fui avarento. Então, assim, meu único problema é me sentir inútil. Eu me senti inútil. E é isso. Esse é o primeiro vídeo, é o primeiro conteúdo do Cotonete. E eu vou também tentar, né, passar como que a estrada me ajudou, como o caminhão me ajudou, como a gente aprende muito na estrada. Desmistificar um pouco do que todo mundo pensa sobre o caminhoneiro, né? O caminhoneiro tem as pessoas têm uma visão, né, sobre o caminhoneiro, sobre o motorista,
que não é bem a real, né? Como eu disse, ninguém é igual, então todo mundo cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu modo de pensar. No meu caso, me ajudou muito sempre. Eu acredito que se não fosse a estrada, eu já tinha... Se fosse da vontade de Deus, já tinha partido, né? Mas eu acho que não era, né? Então eu não posso dizer sim ou se não. Então não posso dizer que as pessoas erram, que as pessoas acertam, né? Não tem como, não posso dizer. O que é o acerto? O que é o erro? Né? Eu vou tentar falar um pouco também sobre o equilíbrio das coisas na vida, que a vida sem equilíbrio não teria vida, não seria vida. Então assim, quero expor um pouco os meus pensamentos, as minhas teorias, né? E onde eu uso isso, onde eu emprego isso na minha vida hoje. E pode ter certeza de que vai valer a pena. Pode ter certeza que vai valer a pena o vídeo. Vou tentar ser o mais objetivo, o mais claro possível, mais transparente. E vai ser legal. Acompanha aí. Por hoje é só. Muito obrigado, agradeço. A gente se vê no próximo episódio. Boa noite.